Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal Sorveteiro Raiz. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que a gente criou para a gente trocar ideias sobre sorvetes, tá bom? Sobre sorveterias, como tornar a nossa loja cada vez mais lucrativa e lucrar o ano inteiro. Então a gente vai sempre estar falando sobre estratégias, vamos falar muito sobre produtos, mas não somente em produtos, e focar em tudo que faz a nossa loja vender cada vez mais, tá bom? Trabalhar em vários pilares. Então seja muito bem-vindo, siga a nossa página do Instagram, do Facebook, do YouTube. Geralmente os vídeos longos vão mais para o YouTube, tá bom? Não custa nada para vocês, é rapidinho, é só clicar lá e seguir, se inscrever. É um ato bem simples para vocês, mas para a gente ajuda muito. Quanto mais pessoas, mais divulga o nosso conteúdo e mais pessoas a gente consegue atingir com esses vídeos, com essas coisas que a gente fala. Tá bom, gente? Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. E hoje nós vamos falar, o assunto da nossa aula hoje é sobre processos, tá? Que existem muitas falhas em processos, muita falha, sempre. Às vezes a gente está com uma cauda bem balanceada, a gente quebra a cabeça, faz um balanceamento, faz uma cauda legal, chega num produto bom, mas a gente falha no processo. E aí a gente vai encontrar defeito no nosso sorvete. Aí se a gente não prestar atenção, não tiver uma experiência, a gente vai tentando mudar a nossa cauda para corrigir esse defeito, mas o defeito não está na cauda, o defeito está no processo. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre processos para fazer picolés, tá bom? O processo que a gente faz picolé. Eu lembro que eu cheguei uma vez num amigo nosso, para quem não sabe, a gente vende também trufas, esquimas, essas coisas. Eu cheguei no meu amigo e ele estava reclamando, cara, que o picolé dele estava grudando um no outro. O picolé dele estava torto. E, ele tava balanceada a cauda dele. E falou, será que eu tô errando na minha quantidade de fazer o processo a frio, né? Na minha quantidade de liga? Porque meu picolé fica melado, grudando um no outro. E simplesmente não era isso. Quando a gente foi verificar tudo certinho, eu falei, mas como é a sua cauda? Aí nós pensamos, trabalhamos lá, vimos no balanceamento e tal, a cauda dele tava certo. Eu falei, a sua cauda é essa? Eu falei, então não era para grudar. Vamos ver agora o que você está fazendo. E aí eu fui acompanhar ele durante esse processo. E aí qual que era o defeito dele? Primeiro, ele deixava o picolé muito tempo no desenformador. A hora que saía, já saía até um pouquinho mais fino e melado. E na época ele tinha já embalador, imagina, ele colocava numa caixa, despejava todos na caixa. A hora que ele ia passar aí ele guardava no freezer, né? Para depois na embaladora. A hora que ele ia passar na embaladora, lógico, já estava tudo grudado no outro, já estava um pouco torto. E aí esse erro ocasiona um monte de defeitos no picolé dele. Então vamos conversar hoje como a gente faz o nosso processo de picolé da melhor maneira possível para a gente ter no final um bom produto, né? Uma boa forma de produto, um produto sem aqueles cristais de gelo, um produto perfeito para o nosso cliente, tá? O primeiro passo para a gente ter um picolé bom, claro, é ter uma cauda balanceada. Temos que tomar muito cuidado, tem que fazer uma cauda bem balanceada, tá? Trabalhar com a cauda, o ideal é sempre o processo a quente. Eu canso de falar isso, não tem como. Então o ideal é sempre você fazer o processo ao quente, pasteurizar a base de leite, mas se você faz o processo a frio, a gente, quando for colocar na nossa máquina de picolé, vamos pensar lá, a gente chegou e ligou a nossa máquina de picolé, não é ideal a gente saborizar o nosso produto e já colocar na máquina de picolé. Às vezes a máquina está até positivo, ou ela está 2, 3 graus negativo, né? Se é uma máquina que você ficou alguns dias sem utilizar, na hora que você liga ela, o álcool vai estar a 15, 10, 20 graus positivo. Então até ele gelar, a máquina demora um tempo, geralmente em torno de 1 hora. Então pensa comigo, você fez o seu sorvete, você saborizou tudo certinho, você colocou na forminha e colocou lá na máquina. O sorvete vai ficar parado, a sua cauda vai ficar parada lá até ela começar a congelar.
Então, o primeiro processo para ficar certo que a gente tem que fazer é, a gente só vai colocar o nosso picolé dentro da forminha, a nossa calda, uma vez que a máquina já está gelada, já está na temperatura de trabalho dela. Porque aí você homogeneizou, bateu e a calda entra lá, já começa a congelar. Ela fica mínimo possível no estado líquido, tá bom? Outro erro muito comum é, principalmente quando você faz sabores mais ácidos, é quando você forma aquela espuma em cima da calda. Se você colocar na forminha e não tirar essa espuma não vai congelar, né? Porque pensa, é uma espuma, tem bastante ar, a hora que você tirou da forminha, fica feio, fica aquela parte de espuma e ela derrete muito rápido. Por fim, seu picolé fica um negócio feio, fica derretendo, meloso, então tem que tirar essa espuma. O que você faz para você tirar essa espuma? Você deixa decantar um pouco, pega uma peneira e tira, e você favorece a não formação dessa espuma se você tiver a calda bem geladinha, tá? Bem geladinha, temperatura 4, 5 graus, você favorece o não aparecimento dessa espuma, tá? Pessoal, isso é um detalhe tão pequenininho, mas quem faz picolé sabe, muda totalmente o seu picolé. Ainda mais se você for esquimar o picolé. Cara, se tiver um picolé para esquimar com espuma em cima, meu, você tá pego, vira uma sujeira do caramba, e a calda vai derreter, vai cair dentro do chocolate. Pô, se o chocolate misturar com calda, esquimo, fica ruim para mesclar. Dá uma dor de cabeça do caramba, tudo por causa dessa espuma que você não tirou. Então, tomem cuidado, tá? Outro detalhe, eu ponho fruta dentro do picolé, fruta in natura. Primeiro, cuidado, tá bom? Frutas, na maioria das vezes, tem muita água, então se você colocar uma fruta inteira dentro do picolé, ela vai congelar, ela vai ficar dura. A hora que o seu cliente morder, ele pode até quebrar o dente, ele pode reclamar. Morango é um caso típico desse. Se você põe uma banana tem muito açúcar, né? Tem fibra, ela tende a ficar mais mole. Mas eu já ponho um alerta aí, uma luz amarela para você que trabalha com fruta no picolé. Frutas em pedaços. Cuidado, tá bom? Tem que analisar certinho o tamanho do pedaço. Eu indicaria vocês a trabalhar com preparado. Você mescla o preparado junto, aí sim, né? Porque o preparado já é fruta, ela já vai estar cozida, ela já tem bastante açúcar, então ela não fica desse jeito congelado tão duro. Ou se for trabalhar com fruta in natura, como é que a gente faz aqui? Eu vou fazer o picolé de abacaxi, eu não ponho pedaços de abacaxi dentro do picolé, mas eu bato o abacaxi junto com a calda, tá? Uma coisa que dá para você fazer, que a gente faz fica legal, eu bato mais no final, então eu saborizo a minha calda, corto o abacaxi em cubinho, a hora que eu acabei de saborizar, eu jogo o abacaxi no liquidificador, eu bato mais um minutinho só e tiro. Ele não desintegra totalmente o abacaxi, então você vai colocando, você vê às vezes uns fiapinhos de abacaxi, uns pedacinhos bem pequenininhos, aí sim, fica legal. Agora se você quiser colocar pedaço grande de fruta, cuidado, tá bom? E existem também estabilizantes, ligas, que são próprias para esse tipo de picolé. Eles chamam mais quando você vai fazer um picolé extrusado, por exemplo, né, tem algumas ligas que eles tornam sua calda mais espessa. Então quando você vai colocar algum tipo de sólido dentro da calda, fruta, sei lá, pedaço de chocolate, alguma coisa, tem alguns estabilizantes que ajudam a tornar sua calda mais espessa e não deixa descer, tá? Porque se você tem uma calda muito fina, você mescla tudo, a hora que você joga lá na forminha, às vezes até o coco, depende da sua calda, a hora que você joga lá na forminha, se ela for muito fina, até ela congelar, o coco vai subir tudo se for leve, ou se o produto que você for colocar for mais denso que a sua calda, vai descer tudo. Então a hora que o cara pegar o picolé, ou vai estar na ponta do picolé, esse produto mais denso, ou vai estar na base do picolé, não vai estar inteiro, né, dividido. Então tem estabilizantes para isso e tem que ser quanto mais gelado possível, porque você mexeu bem, do jeito que você jogou na forminha, você já põe na máquina, já começa instantaneamente a congelar. Já vai diminuir esse acúmulo de produto tanto em cima como embaixo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá bom, gente? Outro erro comum, falta de álcool.
Então a gente vai tirando a forminha de picolé, por mais que a gente escorra a forminha, né, no escorredor. Às vezes o cara tem tanta pressa que ele tira e não deixa escorrer certo, ou por mais que escorra, sempre você vai ter uma perda mínima de álcool, porque não dá para deixar escorrer 20 minutos lá, né? Então você deixa escorrer um pouquinho e você vai tirando. Então tem que ir sempre completando esse álcool. Lembra que a forminha de picolé, uma vez está o molde do picolé, ela tem mais uma altura desse tamanho, assim, de segurança, né? Então o seu álcool tem que estar pelo menos na altura do molde. Se você deixa um dedo para baixo do molde de picolé, né? Vamos dizer que o molde do picolé está aqui, ó. Sua forminha vem até aqui e o molde do picolé começa aqui. Se você deixa o álcool aqui assim, ó, esse espaço aqui, ó, vai demorar muito para congelar. E aí você perde tempo, você gasta mais energia, você perde produtividade, não faz sentido nenhum. Então sempre completando com álcool. E gente, não coloquem água, tá? A picoleteira trabalha a menos 20, às vezes até menos 30, e a água congela a 0 grau. Você vai só forçar o motor da sua picoleteira, você acaba tendo vários problemas. Então sempre completar com álcool e nunca com água, tá bom? Que você vai, com o passar do tempo, você vai só prejudicando a sua máquina e você vai cada vez menos perdendo produtividade, tá? Vamos pensar. Fizemos nosso picolé, colocamos na máquina, tá durinho, tá tudo certinho. Agora eu vou começar a retirar. Tem que ter um desenformador. Se você falar assim, eu trabalho com balde de água, pô, você vai ter muito trabalho, porque cada 4 forminhas que você tira com uma água a temperatura ambiente, a água já fica extremamente gelada. Lembra que seu picolé está saindo a menos 20, menos 25, às vezes menos 30 graus. Na hora que você colocar essa forminha de inox lá, se você trabalha com água em temperatura ambiente, você vai dançar, tá bom? Então compra o desenformador. Dá até para mandar fazer qualquer coisa. É uma resistência, não é um negócio tão difícil. Trabalhar com um cara que trabalha com refrigeração, com elétrica, fica fácil você fazer esse desenformador. E essa forminha, no escorredor, ela pode ficar um tempo, 1 minuto, 2 minutos, não tem problema nenhum. Mas uma vez que ela vai para a derretedeira, tem que ser bem rápido, tá? Se você deixar 5, 10 segundos a mais na derretedeira, você vai ter problema. Então vamos lá. Então você não pode deixar muito tempo na derretedeira, que você vai ter problema. E outra coisa que dá problema nessa derretedeira é temperatura de trabalho, né? Uma derretedeira ideal você fica 30, 35 graus no máximo a temperatura da sua água, tá? Para já dar um choque térmico legal e você consegue tirar fácil a sua forminha. Porque não adianta nada também você deixar o tempo certo, mas a sua água está muito quente, tá? Porque o choque térmico é muito grande e o seu picolé também começa a derreter e vai ser falha no processo. E aí depois de que tira o picolé da nossa derretedeira, não é nem derretedeira, é desenformador, né? Depois que tira o picolé do nosso desenformador, eu falo derretedeira porque tem vários que você consegue, que são juntos, acoplados, né? Tanto o desenformador, como por exemplo uma derretedeira para esquimo. Mas se você tira esse picolé, aí você tem algumas maneiras de trabalhar. A primeira maneira é, se você não tem embaladora, você vai colocar um por um, embalar e depois você vai fechar na seladora. Ou você vai colocar um por um, tem algumas seladoras que são meio semi-automáticas, né? Não sei se faz muito sentido não você investir numa dessa, mas... Ou você vai pôr numa embaladora automática. Qual é o meu conselho? Se você trabalha com uma embaladora, faça todos os sabores de uma vez, guarda no freezer o mais rápido possível e deixa lá. Na hora que você for embalar, você liga a embaladora e vai embalando todos de uma vez, tá? Vai tirando aos poucos do freezer, deixa o freezer do lado, a gente já deixa o freezer do lado da embaladora. Tirou uma caixa, a nossa caixa cabe 4 forminhas em cada caixa, então dá 112 picolés. Vai tirando caixa, vai embalando, vai acabando, o cara vai pegando outra caixa do freezer e vai fazendo esse tombo. E vai levando o mais rápido possível para a câmara fria. Se você já tem um tamanho grande, você tem uma picoleteira que precisa pelo menos ter 2.000 a 2.500 picolé por hora, você consegue na própria embaladora, tem uma máquina que você acopla ela na esteira, no finalzinho da esteira, né? Aliás, no começo da esteira, do jeito que você tira do desenformador, você já
com o próprio alinhador pronto, você já acopla nessa máquina, ela mesma vai colocando um picolé por vez na sua esteira. Então é um processo de automático, né? Saiu da máquina, já embala e já vai para a câmara fria. Se você não tem uma produção tão grande igual essa de picolé, que é o nosso caso, a gente vai guardando no freezer. Pô, encheu o freezer de sabor lá, a gente embala tudo de uma vez. O meu conselho é, eu não tenho embalador, eu faço um por um, ou mesmo embaladora. Tirou do desenformador, leva o mais rápido possível para o freezer, tá bom? Gente, isso é importante, o mais rápido possível. Leva lá, deixa lá no freezer, fechou o freezer, aí você vai encher as outras forminhas, vai palitar, colocou na máquina de novo. Depois disso, você vai guardar um por um, de preferência até dentro do freezer, tá? Abre uma tampa e vai colocando dentro do freezer. Quanto menos esse produto ficar em temperatura ambiente, quanto menos ele ficar fora da máquina, ou fora do freezer, ou fora da câmara fria, melhor é. Quanto menos choque, menos mudança de temperatura tiver, melhor é. Tá bom? Uma maneira que a gente consegue minimizar essas mudanças de temperatura é climatizando o nosso local de trabalho. Você tem a maneira mais comum, que é o ar-condicionado. Então você climatiza todo o seu ambiente a 22 graus, mais ou menos, padrão. E você tem outra opção, que é um pouco mais em conta, que o pessoal usa bastante também, que é o climatizador. Você compra um industrial, ele vai reduzir mais ou menos 10 graus da sua temperatura ambiente. Já ajuda bastante, ajuda as máquinas, ajuda no processo como um todo, tá? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, se o processo for errado, o seu picolé vai sair de forma torta, ele vai sair grudando. Lembra que a gente falou do nosso amigo lá? O picolé gruda, na hora que você vai embalar ele está grudando no outro, não é nem por causa da sua liga, nada, tá tudo certo. Excesso de liga também faz isso, mas é porque ele derreteu muito, então ele vai grudar. A hora que você vai tirar, você pode quebrar o picolé, ou se você põe muito numa forma, ele entorta, ele parece um C, ele fica feio pra caramba, ele fica derretido e não fica bonito, tá bom? Isso é sempre erro no processo, então tome cuidado com isso. E olha como é tão interessante. Às vezes você compra picolé de uma empresa grande, de uma multinacional, no supermercado, sei lá, em qualquer lugar, e mesmo assim ele taca aqueles cristalzinhos de gelo. Geralmente é formado por mau processo, né? O que é isso? O processo provavelmente na fábrica foi feito certo, até chegar no mercado ou até chegar na padaria foi tudo feito certinho. Pra você ter ideia, aqueles caminhões refrigerados das grandes empresas, eles trabalham a menos 35 graus. Então, é justamente já uma temperatura bem mais elevada, que o estoque é mínimo menos 18, né? Ele já trabalha a menos 35 graus para não ter esse problema. Então, até chegar no local, o processo está certinho. Mas, às vezes, no local, o cara demora para guardar no freezer, né? Ou o que mais acontece é, você compra o produto, põe no teu carro e vai para tua casa, se for, por exemplo, o supermercado. Ninguém tem carro refrigerado para carregar sorvete, não faz sentido. Quem leva isopor no carro é o mínimo do mínimo, né? Não faz sentido. Então, às vezes, esse período que o cara tirou do freezer até ele chegar na casa dele do mercado, vai dar essa mudança e vai ocasionar defeito no seu picolé. Ou ele foi o mais rápido possível, só que ele guarda no freezer, o freezer tem carne, tem tudo lá para congelar ainda. A temperatura do freezer é uma temperatura mínima, ele não colocou o freezer no máximo, também vai derreter o seu picolé. Se você pegar um produto congelado e colocar do lado de um produto quente no freezer, ele vai derreter o seu produto congelado, tá bom? Isso é questão de física. Então olha quantos detalhes tem até o picolé ficar de maneira perfeita. Lembra que a gente embala o picolé, a nossa embalagem não é a vácuo, então tem ar dentro. Esse ar já cristaliza. Então você vai pegar aquele picolé que ele está tudo aqueles cristalzinhos de gelo em cima, ou o picolé foi muito tempo produzido, ou provavelmente ele teve algum erro de processo. Pode ser em qualquer período do processo, ele ficou muito tempo para fora. Então, cuidado, tá, gente? Você pode encontrar até picolé de empresa grande com esse mesmo problema, e sendo que a empresa teoricamente não tem culpa, tá? O nosso produto é bem delicado, tem que tomar muito cuidado. Quem vai fazer picolé com esquimo, põe no freezer, deixa ele secar o mais sequinho possível para você colocar no esquimo. Sem espuma, pelo amor de Deus, gente. Se você vai fazendo esquimo, quem está começando agora, faz o esquimo,
o seu picolé não estiver sequinho, não vai formar a casquinha, o chocolate vai cair. Conforme vai passando, você vai derrubando calda de sorvete nesse chocolate, vai virar um chocolate tudo, não vai fazer a função dele, vai ficar um chocolate grosso e você não vai conseguir dar uma padronização, não vai conseguir formar essa casquinha. Então ele tem que estar muito bem sequinho, tá bom? Então você entende, pessoal, por que eu gosto de falar de processo? Às vezes a gente fez tudo certo, a nossa parte teórica, a nossa calda, o nosso balanceamento. Se você falhar em um processo, você dança, lembra? É os elos da corrente, né? Então tem a parte teórica, tem a parte de balanceamento e tem toda essa sequência de processos que ajuda muito o nosso produto. Aí você leva para a câmara fria, tem um detalhe para a gente falar de câmara fria. Aqui, por exemplo, a gente embala naquelas caixas de mercado. São 300 picolés mais ou menos por caixa. A gente coloca 5 alturas de caixa. Quando você for trabalhar com caixa dentro de câmara fria, as caixas têm que serem sempre vazadas, tá? Com buracos, vários furos nas laterais, embaixo e tal, para o ar entrar. O ar tem que circular na câmara fria. Se você trabalhar com caixa fechada, dá ruim, tá bom? Não funciona, não dá certo. Então as caixas precisam ser sempre vazadas. E outro detalhe, às vezes o cara trabalha com caixa, ele coloca a caixa lá no cantinho, ele faz 5 fileiras, então pensa, ele enfileirou 5 caixas, depois ele colocou mais 5 caixas na frente dessa, mais 5 do lado, mais 5 na diagonal. Pensa, ó, você tem um conjunto de 4 caixas, né? 2 na frente e 2 atrás. A de trás, a última, está aqui no cantinho da câmara fria, lá embaixo. Então pensa, ele tem caixa em cima, ele tem caixa tudo em volta, esse ar não vai circular. Aquele picolé lá vai dar problema, ele vai derreter, ele vai perder forma, tá bom? Ele vai ter defeito, ele vai formar cristais de gelo. Então o que você faz para amenizar isso? A gente aqui deixa um vão de 5 centímetros entre cada caixa, em todos os lados da caixa. Então eu vou pôr a caixa no cantinho, eu já deixo 5 centímetros das paredes, tá? Coloquei 5 caixas. A próxima caixa que eu for colocar do lado, eu deixo 5 centímetros de vão entre essa fileira de caixa e essa fileira. A que eu vou colocar na frente eu também deixo 5 centímetros de vão. Então quer dizer, o ar circula por todos os picolés. Isso é um detalhe tão pequeno, mas que muda tudo, tá bom? Isso serve para sorvete, serve para tudo. Tem que circular o ar, principalmente dentro de uma câmara fria. Isso é muito importante, tá bom? E o tombo, né? É óbvio, o tombo de estoque, sempre. Chegou o produto novo, ele vai para baixo e o produto antigo vem para cima. Importante a gente fazer isso tanto na câmara fria, como por exemplo no nosso freezer. Tem gente que trabalha com ilha, a ilha não tem estoque. Tem aquelas caixinhas, né? Não é caixa, aquele suportezinho de ferro, né? Que vai no freezer encaixado assim, fica bonito. Na ilha ou em algum determinado tipo de freezer tem esse suportezinho. Às vezes o cara vai enchendo de picolé e os de baixo ele não dá esse tombo, né? Ele, não precisa, ele não dá esse tombo. O que acontece? O de baixo vai ficando velho, tá bom? Tem que dar esse tombo sempre, é preciso. Ou eu conheço gente também que às vezes o cara tem só freezer, o cara nem tá com câmara fria e para ele ganhar mais espaço, ele não coloca nem os picolé nas caixinhas, ele vai enfileirando no freezer. Lateralzinho assim, vai fazendo uma camada, picolé de milho, de coco, tal. Ele enche até a tampa do freezer e aí ele vai vendendo. Cara, quando ele for completar de novo, ele tem que fazer outra fileira, porque senão sempre o de baixo vai ficar velho. Isso parece um negócio tão simples, mas às vezes passa despercebido. A gente tem que tomar cuidado. Você tem 2 maneiras de você fazer isso sem errar. Ou você faz por processo, ou você faz por tempo. Por tempo a cada 15 dias eu tenho que dar um tombo em todos, né? Todos os produtos. Por processo cada vez que eu faço eu dou um tombo. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer picolé, toda vez que eu faço, a gente troca. Não importa, entrou 2 caixas, tem mais 2 lá, as 2 antigas vão por cima das novas. E sempre a gente vai fazendo isso, tá bom? Para a gente não ter esse risco. Isso funciona na fábrica, isso funciona nas lojas, funciona em qualquer lugar. Para a gente sempre ter essa renovação de estoque. Tá bom, gente? Acho que deu para a gente falar bastante de processo de picolé. O pessoal erra muito. E se você tem alguma dúvida no processo aí, deixa pra gente. É só mandar nos comentários.
E aproveitando, curte a nossa página, vamos trocar ideia, vamos bater papo sobre bastante itens que a gente tem na sorveteria. Tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!